a lição? Estamos na metade da semana, quarta-feira, dia 12 de novembro, o dia nosso extras. Dia de lermos os versos adicionais e a partir deles compreendermos o assunto de hoje. Hoje a mensagem é muito especial, então fica até o final que você será recompensado. Amém? Então pegue sua Bíblia e vamos lá ler os versos de hoje. Abra sua Bíblia em São João, capítulo 11, versículos 47 a 53. São versos que nos diz que desde quando eles começaram a perseguir Jesus para tentar matar Jesus. Olha só o que diz. Então os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram o Sinédrio e disseram: o que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Lembra de ontem que falamos sobre o Sinédrio, que é 71 membros? Então eles se reuniram para falar sobre Jesus. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, depois virão os romanos e tomarão não só nosso lugar, mas a própria nação. Mas um deles, Caifás, que era o sumo sacerdote, naquele ano, advertiu dizendo: vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isto por conta própria, mas sendo sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matar Jesus. Então foi a partir daqui, né? As palavras de Caifás que dizia que era muito melhor que Jesus morresse do que toda outra nação morresse. Porque está no jugo romano, né? E aí a Roma viria controlar ele. Né? Isso era o pensamento deles. Vamos para o livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo 64, versículo 6. Planejam iniquidades e dizem: o plano que fizemos é perfeito. Os pensamentos e o coração de cada um deles são abismo. Isso aqui é uma indireta clara para os líderes religiosos, dizendo que para eles é um plano perfeito matar Jesus. Mas no fundo do coração é um abismo, né? Um abismo muito grande falar isso de um grande homem que é Jesus. E para finalizarmos, vamos lá para o livro de Deuteronômio, capítulo 19, versículos 15 a 19. Uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para acusar de alguma transgressão, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão diante do Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes examinarão o caso com cuidado e se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, receberá castigo que tinha em vista para o seu irmão e assim exterminarão o mal no meio de vocês. Ou seja, esse texto de Deuteronômio nos fala sobre a lei, né? Os conselhos dados por Deus a Moisés para o povo judeu, né? Que era um sistema de julgamento que tinha que ser assim. Tinha que ter três, né? 3 para julgar, né? Para interrogar, que eram as testemunhas, sendo que uma tinha que ser falsa e as outras 2 corretas, para interferir se fosse falsa, né? No caso. Então, isso aí, Deuteronômio nos fala como é que seria, mas também nos mostra o quanto que os líderes religiosos foram errados para o julgamento de Cristo. Desde Anás, Caifás, Sinédrio, Pilatos, Herodes, Pilatos novamente, todos agiram não muito bem, errado, né? Porque como foi instituído por Deus, o objetivo era oferecer a maior oportunidade possível de prevalecer a misericórdia e a justiça, que foi o que não ocorreu de jeito nenhum com Jesus. Não houve misericórdia, não houve justiça e muito menos pessoas justas. E tem um princípio jurídico da nossa legislação, né, do nosso país, que tem muito a ver com a lei dada a Deus para Moisés, que é o seguinte, ó: todos são inocentes até que se prove o contrário. Todos nós somos inocentes até que se prove o contrário. É por isso que há julgamento. Não é achando desculpas ou então perguntando para ver se ele responde que ele mesmo é o acusado. Ele mesmo que é o transgressor. Ele mesmo que é o condenado. Não. Tem que provar que ele é. Entendeu? E foi que não aconteceu. Então, os sacerdotes e religiosos, né, eles foram além da lei. Não cumpriram
Ainda mais eles que diziam, que cumpriam, né? Eles que eram para ser o exemplo do povo, acabaram transformando um completo caos, completa destruição o sistema jurídico. E para finalizarmos, vamos ver o que Ellen White escreveu aqui. Ó. Anjos registraram fielmente cada olhar, palavra e ato que insultava o seu amado comandante. Um dia os malvados homens, que escarneceram do rosto sereno e empadecido de Cristo, verão esse mesmo rosto em glória mais resplandecente do que o sol. Então, eles que acusaram, né, eles vão ver também Jesus vindo nos ares. Eles vão ver que aquela pessoa que julgaram, que açoitaram, que blasfemaram o nome dele, disseram que ele é errado, né, condenaram, açoitaram, né, fizeram isso tudo com Jesus, eles vão ver que eles estavam muito errados. Que eles estavam condenando simplesmente o Filho de Deus, o nosso advogado fiel. Mas eles serão julgados, né? Assim como eles julgaram, né, errado Jesus, mas eles serão julgados verdadeiramente o que eles fizeram aqui por quem? Por Jesus. Então feche seus olhos, vamos orar. Senhor, agradecemos mais um dia, tenhamos aprendido mais, que venhamos julgar de maneira correta, né, todos, que venhamos aí estar pronto para a segunda vida de Cristo e venhamos estar do lado correto. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.